Diária. Gênesis 40. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: "Por que hoje vocês estão com um semblante triste?" Eles responderam: "Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete." Disse-lhe José: "Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos." Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: "Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão." Disse-lhe José: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço." Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: "Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça." E disse José: "Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne." 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Amém? Para refletir, Gênesis 40 fala sobre o tempo em que José esteve na prisão no Egito. Registra como José interpretou os sonhos de 2 oficiais de Faraó. Os eventos narrados nesse capítulo são importantes para a compreensão da ascensão posterior de José no Egito. Aqui começa dizendo que o mordomo-chefe e o padeiro-chefe da corte egípcia ofenderam a Faraó. O rei do Egito ficou indignado e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda.
Então, enquanto esperavam a sentença de Faraó, providencialmente eles foram parar no cárcere onde José estava preso. O copeiro e o padeiro da corte eram posições de extrema confiança. Um servia a bebida do rei, o outro assava seu pão. Como José havia ganhado a confiança do comandante da guarda, este colocou os dois presos a cargo de José durante o tempo em que permaneceram presos. O texto bíblico diz que os dois oficiais sonharam cada um sonho na mesma noite. Cada sonho tinha seu próprio significado. Quando José viu os dois oficiais pela manhã, percebeu que eles estavam perturbados ou literalmente tristes. Então José questionou os dois sobre o motivo pelo qual eles estavam com semblante triste. Os dois oficiais responderam que eles sonharam durante a noite e não havia ninguém que pudesse interpretar os sonhos que tiveram. Diante disso, José disse aos dois homens: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. No Antigo Oriente Próximo, as pessoas davam uma grande significância aos sonhos, pois elas acreditavam que um sonho poderia servir como um meio de discernir o futuro. Por isso, praticamente em todas as cortes reais, haviam sábios que eram todos como intérprete, profissionais de sonhos. Isso explica a tristeza dos dois oficiais, pois naquela prisão eles julgavam não ter ninguém habilitado para interpretar os sonhos que tiveram. Porém, José corrigiu a crença pagã daqueles homens, apontando para a soberania divina. Ele disse que somente de Deus pode vir as verdadeiras interpretações. Ao pedir que aqueles homens lhe contassem seus sonhos, José estava considerando que a fonte do dom de interpretação está em Deus, e ele comunica esse dom a quem lhe convém. Na história bíblica, apenas José e o profeta Daniel foram usados por Deus para interpretar sonhos enquanto estavam em terra estranha e serviam a monarcas pagãos. Gênesis 40 ainda mostra que as interpretações dos sonhos realmente se cumpriram. Em 3 dias aconteceu o aniversário de Faraó e ele ofereceu um grande banquete a todos os seus servos. Então, naquela ocasião, ele reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe, ou seja, ele reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual servia diretamente a Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, tal como José havia falado. Materiais descobertos do Egito Antigo registram o costume dos faraós libertarem prisioneiros em ocasiões especiais. A palavra que informa que o padeiro-chefe foi enforcado não indica um método de execução, mas tem mais a ver com a exibição pública do corpo pendurado do condenado após a morte. O capítulo termina dizendo que, apesar de ter ficado bem, o copeiro-chefe se esqueceu de José. Mas Deus vai provar mais uma vez que está com José em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, que Deus é fiel a ele. Amém?